Torcedor vascaíno, se inicia a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento que este vídeo está aparecendo a vocês, que está sendo lançado no YouTube, Bahia e Fluminense se enfrentam na Arena Fonte Nova. Inclusive, já deixa aí nos comentários quanto foi esse jogo, quanto está esse jogo, caso você esteja assistindo esse vídeo entre as 7 e as 9 horas da noite. E é uma 31ª rodada importantíssima. A gente trouxe um vídeo na parte da tarde falando, sobre essa 31ª rodada, sobre um gabarito do que precisa ser feito para que o Vasco saia beneficiado desta rodada de Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Cuiabá, o Bahia, adversário direto, enfrenta um Fluminense misto, reserva, dentro de sua casa em Salvador. O Santos tem um jogo difícil pela frente contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha. O Goiás enfrenta o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Red Bull Bragantino, dentro do estádio da Serrinha, dentro da sua casa. Já Cruzeiro enfrenta a equipe do São Paulo no Morumbi. O Cruzeiro que é também um adversário direto no Vasco por essa briga para não cair à segunda divisão. E o Corinthians, que é mais um adversário direto, enfrenta o Atlético Paranaense dentro da Neoquímica Arena. Jogos difíceis, uma 31ª rodada que tem um tom de clima de final de campeonato. Esse é o clima, essa é a temperatura do Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai falar sobre essa preparação, pois hoje, terça-feira, o elenco cruzmaltino retornou a campo para realizar a penúltima atividade antes de enfrentar a equipe do Cuiabá nesta próxima quinta. Iremos falar sobre isso, falar também sobre algumas mudanças no time titular, falar sobre a preparação para essa partida da próxima quinta, falar sobre Vasco da Gama e CBF. Tivemos a informação que nesta tarde de hoje, o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, esteve na Confederação Brasileira do Futebol, na sua sede na Barra da Tijuca, para conversar com a comissão de arbitragem, enfim, um posicionamento do Vasco da Gama sobre isso, e falaremos também sobre eleições do Vasco da Gama que seguem a todo vapor, pegando fogo. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela e venha fazer parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco conta muito mesmo com a sua ajuda, então já se inscreva no nosso canal. Caso você seja um vascaíno de coração, se inscreve. Olha, um aviso importante aqui para os membros do canal. O canal do Gigante aí tem vários membros e caso você não seja membro, vem aqui embaixo e se associe, seja um membro do nosso canal. A gente sempre coloca, o Acorda Vascão em estreia. O que isso significa? Se você chegar por volta das 3, 4 horas da manhã aqui no nosso canal, vai estar lá o Acorda Vascão em estreia para que às 7 horas o YouTube solte o vídeo a vocês de uma maneira de estreia mesmo, como se fosse uma live, um vídeo ao vivo. E agora os membros do canal terão acesso exclusivo a esse conteúdo antes da estreia. O que isso significa? Assim que a gente colocar o vídeo no canal, em estreia, os membros do canal terão acesso a ele. Apenas os membros. Isso quer dizer que se a gente colocar o vídeo às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, a 1 hora da manhã, quem é membro do canal vai poder assistir antes de todo mundo. Então, se você é membro, fique ligado. Assim que a gente colocar um vídeo do Acorda Vascão, você, independente do horário, vai conseguir ter acesso exclusivo a eles. Algo exclusivo para os membros do canal. Uma coisa muito legal aí que o canal do Gigante Vasco estará proporcionando a vocês. E além disso, é claro, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso canal e do nosso vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, vamos com barulho mesmo, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque é um Boa Noite Gigante de fato bastante movimentado, bastante agitado. E eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre o que aconteceu nesta tarde de terça-feira lá em Goiânia. O elenco do Vasco novamente realizou mais uma atividade visando a partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Cuiabá, jogo esse que estará sendo realizado em Mato Grosso, na Arena Pantanal. Como vocês estão vendo aí nas imagens, o elenco do Vasco fez a primeira parte do treino nas academias e a última parte foi realizada dentro de campo em atividades comandadas pelo técnico Ramon Angel Dias. Um treino intenso, um treino forte, um treino em que o Vasco realmente busca e visa vencer essa partida contra a equipe do Cuiabá, modificando as peças desse time
titular. E olha, Ramon Dias, contará com reforços, para este treino, para este jogo de quinta-feira contra a equipe do Cuiabá. Vou chegar um pouquinho aqui ao lado e vai aparecer nas imagens a vocês mais detalhes sobre esse treino. Logo no início a gente pode ver o lateral direito Gabriel Dias. Ele já treina com o elenco, já está à disposição do técnico Ramon Dias. Então não se surpreendam se o Gabriel Dias for utilizado nessa próxima quinta como lateral direito titular. O Vasco hoje conta no seu elenco com Gabriel Dias, Paulo Henrique, Pumita e o Robson, que vem sendo utilizado de forma ali, perdi a palavra aqui na boca, né? Perdi a palavra, enfim. Vem sendo utilizado na lateral direita, uma posição que não é dele. Então, exatamente por esse motivo, o Gabriel Dias, que entrou em campo a última vez contra o Atlético Mineiro lá no Maracanã, pode sim vir a ser o titular dessa partida da próxima quinta contra a equipe do Cuiabá. Além dessa mudança, a expectativa também de mudanças no setor de meio campo. Paulinho Paula retorna após cumprir suspensão contra a equipe do Goiás neste último domingo. Praxedes também deve retornar à equipe titular. E Zé Gabriel deve permanecer nesse meio campo titular, sendo o primeiro volante do elenco Cruz Maltino. Além disso, a expectativa é que hajam outras mudanças. O Eric Marcos poderá entrar na ponta esquerda, formando uma trinca de ataque com Gabriel Peck e Payet, sendo um falso 9. Pablo Verrete, infelizmente, levou o vermelho na partida desse último domingo contra a equipe do Goiás e terá que cumprir suspensão nessa próxima quinta-feira contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal. Ramon Dias vem procurando substituto. A expectativa é claro que o Sebastião Ferreira entre nessa posição e venha a ser o titular da equipe. Porém, não se surpreendam se o Payet acabar fazendo um papel de falso 9. A gente vai trazer mais informações sobre isso no Acorda Vascão de amanhã, sobre o Payet atuando nessa função, que já atuou algumas vezes vestindo a camisa do Olympique de Marseille. O certo é, torcedor vascaíno, o Vasco irá com mudanças para enfrentar a forte equipe do Cuiabá. Cuiabá que é uma forte equipe no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá hoje é o 10º colocado do Brasileirão com 40 pontos. O Cuiabá tem apenas 9 pontos de distância do 6º colocado, ou seja, o Cuiabá é uma equipe que poderá até mesmo sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Mas é uma equipe que é forte jogando fora de casa. Para vocês terem uma noção, torcedor vascaíno, o Cuiabá é um dos piores mandantes desse campeonato brasileiro. O Cuiabá somou mais pontos fora da Arena Pantanal do que dentro da Arena Pantanal. Jogando em casa, o Dourado, como é conhecido o Cuiabá, tem apenas 4 vitórias nesse campeonato brasileiro, 6 empates e 4 derrotas. Ou seja, de 14 partidas dentro de sua casa, o Cuiabá tem 4 vitórias, 4 derrotas, o mesmo número de derrotas é o mesmo número de vitórias que tem dentro de casa e 6 empates. É o time que tem o 5º pior aproveitamento jogando em casa nesta edição de Campeonato Brasileiro. Então, torcedor vascaíno, se há uma chance de vencer fora de casa nessas sequências de adversários que o Vasco terá até a reta final do Brasileirão, essa é a grande oportunidade. O Vasco tem 8 jogos no restante do Brasileiro. Enfrentará em São Januário Botafogo na próxima segunda. Enfrentará também o Corinthians, América Mineiro e Red Bull Bragantino. Jogos em que o Vasco tem que vencer. O Vasco precisa vencer 5 partidas desses próximos 8 para chegar ao número mágico dos 45. Então, América é obrigação vencer, Botafogo é obrigação vencer, Corinthians é obrigação vencer e o Red Bull Bragantino na última rodada também é obrigação vencer. Jogando longe de casa, como visitante, o Vasco tem jogos difíceis. O Vasco enfrenta Cruzeiro como visitante, Grêmio como visitante, Atlético Paranaense como visitante e o Cuiabá nessa próxima quinta como visitante. Se olharmos as partidas em que o Vasco jogará longe de casa, esse jogo contra o Cuiabá, com toda certeza, é o menos difícil. É o que o Vasco terá menos dificuldades para conseguir atuar. Então, se temos entre Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Cuiabá, pelo menos um jogo que vencer, a partida para conquistar a vitória é essa. Até porque uma vitória contra o Cuiabá, longe de casa, dá confiança para que na próxima segunda-feira o Vasco enfrente a equipe do Botafogo dentro de São Januário, com o São Januário que com certeza estará lotado e consiga conquistar os 3 pontos. Vencendo o Cuiabá e vencendo o Botafogo, o Vasco sai do Z4. Isso é certeza. 2 vitórias seguidas tira o Vasco da Gama do Z4. Então, mais do que nunca, essa é a hora de focar na quinta-feira, conquistar os 3 pontos e virar a chave pensando na equipe do Botafogo. Agora é decisão, agora é contagem regressiva. E é claro, como é uma decisão, torcedor vascaíno, internamente o Vasco também trabalha dessa forma. E na tarde de hoje tivemos a informação
que o CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, representando a diretoria do Vasco da Gama, foi até a sede da CBF nesta terça-feira. O Vasco da Gama apresentou um documento formal com os questionamentos sobre lances de erros de arbitragem durante este Campeonato Brasileiro nas suas últimas partidas. Lembrando, Veguete foi expulso de uma forma equivocada na partida desse último domingo contra o Goiás, 2 cartões amarelos inexistentes, principalmente o segundo, onde é inventado um lance e o jogador do Goiás faz um escândalo tentando levar o árbitro a um erro e conseguiu levar. A mão não bate no rosto do atleta do Goiás. Ele conseguiu induzir o árbitro a dar o vermelho ao Veguete. Automaticamente o Veguete foi expulso aos 45. A torcida do Goiás se animou. E 2 minutos depois da expulsão, aos 47, o Vasco sofreu o gol. Ou seja, o Vasco foi prejudicado. Além disso, o Vasco teve 2 expulsos contra o Internacional. Eric Marcos e Paulinho. Lance que é muito criterioso. É um lance em que o juiz tem que estar com muita boa vontade para realmente dar o segundo cartão amarelo e logo em seguida o cartão vermelho. Então o Vasco foi prejudicado contra o Goiás, o Vasco foi prejudicado contra o Internacional com expulsão. O Vasco, além disso, também já havia sido prejudicado contra o Bahia, onde o Gilberto, lateral direito, não foi expulso. O mesmo árbitro, inclusive, será o árbitro dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Cuiabá, Ramon Abate Abel. O Vasco foi prejudicado contra o Santos na Vila, naquela penalidade máxima inexistente. Foi prejudicado em várias outras oportunidades aí, ó, que eu posso falar a noite toda. Palmeiras, aquele gol do Paulinho Paulo mal anulado, pênalti não marcado em cima do Luco Oregiano, o pênalti não marcado em cima do Gabriel Peck, e exatamente por esse motivo o Vasco foi até a sede da CBF hoje se reunir com a comissão de arbitragem, assim como o Santos fez no mês passado, para questionar a arbitragem sobre esses lances. O Vasco acredita sim que vem sendo muito prejudicado e cobrou mais assertividade, que a arbitragem possa ser mais correta com o Vasco nessa reta final de campeonato brasileiro. Foram cobrados lances em geral, não apenas as expulsões que aconteceram nessas últimas partidas. A informação que tivemos é que durante este encontro, o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, garantiu independência nas análises e afirmou que dentro de campo vai haver total imparcialidade. Outra informação importante é que Lúcio Barbosa não foi a primeira vez à CBF. Ele já vem tendo encontros mensais com a comissão de arbitragem, encontros aí de maneira esporádica, em média uma vez por mês, para falar exatamente sobre o fato do Vasco estar sendo prejudicado nesse Brasileirão. A gente espera que não apenas hajam encontros, mas que o Vasco possa ser um clube que tenha representatividade. Que a gente tanto cobra representatividade do Vasco da Gama. A gente espera que não venham a ser só palavras, só conversas, mas que venha a ter uma postura de Vasco da Gama dentro e fora de campo. Mas um passo já está sendo dado, o passo de luta, né, pelos direitos do clube dentro das 4 linhas. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa presença aí, né, no caso de Lúcio Barbosa na CBF, nesta tarde de hoje. E olha, Vascão, para terminar o vídeo, falar aqui sobre eleições que pegam fogo. E nessa terça-feira tivemos informações importantes. Após aí, né, 2 candidatos à presidência declararem apoio ao Pedrinho, nessa tarde de hoje, mais um também declarou apoio ao Pedrinho. Dessa vez, Júlio Brandt, da chapa Um Só Vasco, declarou apoio ao candidato à presidência do Vasco da Gama. Além do Júlio Brandt, também o Eduardo Cassiano, outro ex-membro da chapa Sempre Vasco, também já havia declarado apoio ao grande ídolo da história do Vasco. Além também de Cassiano, o Fábio Nogueira. Ou seja, dessa vez, agora, né, Fábio Nogueira, Eduardo Cassiano e Júlio Brandt. 3 nomes, personagens que eram candidatos a presidente do Vasco da Gama, retiraram a sua campanha para apoiar o Pedrinho, atual candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedrinho que terá como seu primeiro VP Paulo Salomão, ex-presidente da STJD, e o segundo VP Renato Brito. Informações importantíssimas e, é claro, tanto o Pedrinho quanto o Júlio Brandt se manifestaram nessa tarde de hoje. O Júlio declarando aí a sua saída, né, da eleição do Vasco da Gama e seu apoio ao Pedrinho, e o Pedrinho também falando sobre o apoio tanto do Júlio, quanto do Eduardo Cassiano, quanto também do Fábio Nogueira ao Pedrinho, a ele mesmo, nessas eleições do Vasco. Dê uma olhada aí nas falas e no vídeo, nas manifestações desses dois. Fala Vascaíno, tudo bem? Vou começar essa minha fala aqui de hoje, parafraseando o presidente Antônio Soares Calçada, que dizia que o Vasco tem que estar acima da vaidade de todo mundo. E isso foi uma coisa que eu aprendi. E estou aqui exatamente por isso hoje. Estou aqui para abrir minha candidatura, para a candidatura do Pedrinho, porque entendo que nesse momento
a gente precisa de fato de um só Vasco. A gente não pode permitir que o Vasco retroceda. A gente não pode permitir que tudo aquilo que levou o Vasco ao caos desses últimos anos volte ao clube. Então eu decidi colocar minha candidatura à disposição do Pedrinho, também pelo fato de que eu tenho para minha vida que gratidão não prescreve. Gratidão é para sempre. E o Pedrinho, nas últimas 2 eleições, colocou a sua imagem, colocou a sua reputação em favor da minha candidatura. Então também eu faço agora e retribuo da mesma forma. Quero agradecer a você que confiou em mim. Quero agradecer a todos aqueles da Um Só Vasco que me convidaram para o projeto, que me trouxeram para essa candidatura e que apoiaram e que trabalharam muito para que a gente colocasse à disposição do associado um projeto consistente e de mudança do nosso clube. Obrigado pelo carinho de todos aqueles que estiveram ao meu lado nos momentos difíceis e nas vitórias. A você que me apoiou sempre, eu peço que a gente siga junto e desejo ao Pedrinho, com todo carinho, sucesso e que ganhe essa eleição e que faça um mandato à altura do nosso desejo e à altura da sua história no Vasco. Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um panorama para vocês, falar que a gente está empenhado aqui na campanha, está tudo muito legal. As pesquisas mostram que eu estou liderando em todos os cenários e eu fico muito feliz e agradecido a todos vocês, aos torcedores que votam, aos que não votam, tudo em busca de um Vasco melhor. Eu também queria fazer um agradecimento especial ao Fábio Nogueira, Eduardo Cassiano e ao Júlio Brandt. Os 3 saíram da eleição, eles eram candidatos e retiraram as suas candidaturas. E declararam apoio agora à minha candidatura, num gesto de humildade. E eu fico muito feliz por isso. Não teve nenhum tipo de negociação por cargo. E isso é que é importante, né? Eles tiveram a sensibilidade, tiveram a humildade e eu sou muito grato por isso. Um gesto muito generoso, né? Não teve qualquer tipo de negociação por cargo nenhum. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos juntos para reconstruir o Vasco. Valeu. E aí, torcedor vascaíno, na reta final das eleições, quem você apoia? Pedrinho? Leva esse ano? Uma eleição que a cada dia que passa fica cada vez mais polarizada. Agora, antes que eram 6, são apenas 3 candidatos. Levem, Pedrinho e Marcelo Borges. Acredito que essa eleição vai ficar ou na mão do Levem ou na mão do Pedrinho. Qual é o seu nome? Deixe aqui embaixo a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. E é claro, retornaremos amanhã às 7 em ponto. E você que é membro do canal, volte na madrugada se você tiver tempo. Caso você acorde às 5, às 6, o vídeo já vai estar aí prontinho para você assistir. Se você ainda não é membro, seja membro do canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.